Monteiro Lobato foi um dos mais importantes escritores, intelectuais e editores brasileiros do século XX. Sua vasta obra abrange tanto a literatura para adultos quanto a infantil, sendo esta última a mais popular e influente. Ele é uma figura controversa e que gera grandes debates nos dias de hoje, mas é inegável o seu impacto na literatura brasileira. Nesse vídeo você saberá mais sobre a vida pessoal, profissional e as polêmicas envolvendo seu nome. A fase inicial da vida de José Bento Renato Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, São Paulo, em 18 de abril de 1882, foi crucial para moldar seu intelecto, seu temperamento e seu futuro como escritor. Lobato foi alfabetizado por sua mãe, Olímpia Augusta Lobato, o que despertou precocemente seu gosto pela leitura e pela escrita. Seu despertar literário aconteceu na casa do avô materno, o Visconde de Tremembé, que possuía uma vasta biblioteca. Lobato devorou todos os livros infantis em português que encontrou ali, desenvolvendo desde cedo um profundo hábito de leitura. Desde criança, demonstrava um temperamento inquieto e uma personalidade forte. Aos 10 anos, por exemplo, causou um escândalo na família e na sociedade tradicional do Vale do Paraíba ao se recusar a fazer a primeira comunhão. Aos 14 anos, em 1896, ele se mudou para a capital, São Paulo, para seguir seus estudos, ingressando no Instituto de Ciências e Letras. A adolescência foi marcada por grandes perdas. Ficou órfão de pai em 1898 e, pouco tempo depois, perdeu a mãe. Após essas tragédias, ele e suas irmãs ficaram sob a tutela do avô, o Visconde de Tremembé. Seu nome de registro era José Renato Monteiro Lobato. Após a morte do pai, ele resolveu mudar para José Bento Monteiro Lobato. A razão era usar a bengala do pai, que tinha as iniciais JBML, gravadas no castão. Mesmo ainda na adolescência, já demonstrava sua vocação. Escreveu para jornais e periódicos da escola e da região e já dominava o inglês e o francês. Em 1900, por pressão do avô, e sem poder bancar seu desejo de estudar belas artes, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, onde passou a residir e se envolver ativamente no jornalismo e no cenário literário estudantil. Lobato formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1904. Embora sua verdadeira paixão fosse artes, ele seguiu a carreira jurídica por influência familiar e por ser um caminho tradicional para jovens da elite. Sua primeira atuação profissional foi no campo do direito em 1906, onde foi nomeado promotor público interino de Taubaté e, em 1907, assumiu o cargo de promotor público na cidade de Areias, em São Paulo. Essa fase lhe deu um contato direto com o judiciário e as realidades do interior. Em 1911, Lobato herdou a fazenda Buquira em Taubaté. Ele abandonou a carreira jurídica e se mudou para o campo, tentando a vida como fazendeiro e administrador. Essa experiência foi curta, mas profundamente transformadora para sua escrita. A observação da vida e das condições de miséria do caboclo rural inspirou seu primeiro grande sucesso. Em 1914, ele publicou a carta-artigo Uma Velha Praga no jornal O Estado de São Paulo, onde criticava a figura do caipira indolente e, em seguida, criou o icônico personagem Jeca Tatu. A criação do Jeca Tatu levou à publicação de seu primeiro livro de contos, Urupês, em 1918. Este livro foi um sucesso imediato, estabelecendo Lobato como um dos principais nomes do pré-modernismo brasileiro. Nele, usou a literatura para debater questões sociais e de saúde pública. Em 1920, ele fundou a Monteiro Lobato e Cia, a primeira grande editora moderna do Brasil. Com essa iniciativa, ele não apenas publicou seus próprios livros, mas também revolucionou a forma de produzir, distribuir e divulgar livros no país, democratizando o acesso à leitura. A polêmica envolvendo Monteiro Lobato e a pintora Anita Malfatti em 1917 é um dos episódios mais célebres e decisivos da história da arte moderna no Brasil. Foi um verdadeiro divisor de águas que, ironicamente, preparou o terreno para a explosão do modernismo. Em dezembro de 1917, Anita Malfatti realizou sua segunda exposição individual em São Paulo. Ela havia estudado na Europa e nos Estados Unidos, trazendo para o Brasil uma estética radicalmente nova, inspirada em correntes de vanguarda como o expressionismo e o cubismo. Suas telas apresentavam cores vibrantes, formas distorcidas e uma ruptura intencional com os padrões acadêmicos de beleza e representação realista da época. O público e a crítica tradicional ficaram perplexos e chocados com o que viam.
Monteiro Lobato, já um jornalista e crítico cultural respeitado, e ainda fortemente ligado ao naturalismo e ao realismo, foi convidado a dar sua opinião sobre a exposição. Em 20 de dezembro de 1917, ele publicou no jornal O Estado de São Paulo o artigo que se tornou infame, Paranoia ou Mistificação. Lobato não poupou palavras, classificando a arte de Malfatti como bizarrice, caricatura e fruto da secura do solo de vanguarda. Ele dividiu a arte em dois tipos, aquela que, sendo bela, atende ao desejo de beleza da vida. E aquela que se divide em dois grupos, a que resulta da paranoia, visões de gênios que, por serem diferentes, fogem à normalidade, e a mistificação, a arte que se aproveita da ignorância do público para se passar por genial, quando é apenas falta de talento. Lobato categorizou a arte de Anita Malfatti como uma mistificação, um desvio ou uma anomalia que não merecia ser levada a sério. O artigo de Lobato teve um impacto devastador. Muitos compradores que haviam adquirido obras de Malfatti as devolveram, e a exposição, que estava indo bem, teve suas vendas interrompidas abruptamente. A crítica cruel afetou profundamente Anita Malfatti, levando-a a um período de reclusão artística e dúvida. A ironia dessa polêmica é que, apesar de ter sido um ataque frontal à vanguarda, o artigo de Lobato teve o efeito contrário a longo prazo. A crítica violenta agiu como um catalisador para os jovens intelectuais e artistas que defendiam a arte nova, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e de Cavalcanti. Eles viram no ataque a Malfatti a necessidade de se unir e lutar por suas ideias. A polêmica Paranoia ou Mistificação é considerada o prelúdio direto da Semana de Arte Moderna de 1922. Os modernistas tinham em Lobato, o tradicionalista, o alvo principal de suas críticas e a prova da resistência cultural que precisavam vencer. A ideia embrionária para o universo do sítio surgiu em 1920, quando Lobato ouviu de um amigo uma história curiosa sobre um peixe que, ao sair da água, desaprendeu a nadar e acabou por se afogar ao regressar ao rio. Esta história inspirou o conto História do Peixinho que Morreu Afogado. O cenário principal, a fazenda, foi inspirado no sítio do Pica-Pau Amarelo Real, antiga fazenda Buquira, que Monteiro Lobato herdou do seu avô, o Visconde de Tremembé, na atual cidade de Monteiro Lobato, no interior de São Paulo. Foi o local onde ele viveu e que serviu de pano de fundo para as aventuras. As personagens também foram inspiradas na sua realidade. Por exemplo, Tia Anastácia foi inspirada numa cozinheira de grande confiança que trabalhava na fazenda da família. A primeira obra que deu início à série e apresentou a personagem principal foi A Menina do Narizinho Arrebitado, publicada em 1920. Posteriormente, esta obra foi revista, desenvolvida e integrada no livro Reinações de Narizinho, de 1931, que cimentou o universo como conhecemos, apresentando os elementos de fantasia, ciência e folclore brasileiro. A série completa é composta por 23 volumes, escritos entre 1920 e 1947, e conta as aventuras de Dona Benta, a sua neta Narizinho, o primo Pedrinho, a empregada Tia Anastácia, a boneca de pano falante Emília e o sábio Visconde de Sabugosa. Antes de Lobato, a literatura infantil brasileira se resumia, em grande parte, a adaptações de contos europeus, como Chapeuzinho Vermelho e Cinderela, e textos de cunho moralizante e didático. O sítio rompeu com esse panorama. Lançada por sua própria editora, um feito empresarial notável, a série do sítio rapidamente se tornou um fenômeno de vendas. Pela primeira vez, crianças brasileiras tinham histórias que falavam sobre o seu país, com a sua língua e o seu folclore. Lobato colocou a criança no centro da narrativa, dando-lhe voz, agência, imaginação e curiosidade intelectual. Personagens como Emília, a boneca falante, audaz e prepotente, e Pedrinho e Narizinho, curiosos e aventureiros, refletiam uma visão moderna da infância. A obra foi aclamada por misturar o realismo fantástico, um porco que vira marquês, um sabugo de milho que é um sábio, com o folclore nacional, o saci, a iara, e o cotidiano do interior, a cozinha de Tia Anastácia, o pomar de Dona Benta. A obra também gerou polêmica. Seu tom didático e, por vezes, evolucionista, como em História do Mundo para Crianças e Geografia de Dona Benta, fez com que alguns de seus livros fossem proibidos ou queimados em escolas católicas mais tradicionais da época por mostrarem a sua abordagem da origem da humanidade e dos eventos históricos sem a perspectiva da criação divina bíblica. A história narrada por Dona Benta baseava-se em um viés racional, científico e evolucionista, que estava em oposição direta ao dogma religioso que era o pilar da educação católica.
Monteiro Lobato foi casado com Maria Pureza da Natividade de Souza e Castro, conhecida carinhosamente como Purezinha. O casamento ocorreu em 1908, em Taubaté, quando Lobato ainda atuava como promotor público no interior. Purezinha foi a companheira de Lobato por toda a vida, fornecendo a ele o apoio doméstico e emocional necessário para que ele pudesse se dedicar às suas muitas empreitadas, desde a administração da fazenda Buquira até suas arriscadas aventuras no mercado editorial e na campanha pelo petróleo. Juntos, tiveram 4 filhos, sendo eles Marta, de 1909, Edgar, de 1910, Guilherme, de 1910, e Ruth, de 1916. Apesar da alegria do casamento e da linhagem numerosa, a vida pessoal de Lobato foi marcada por grandes tristezas e perdas prematuras, que tiveram um impacto profundo em seu estado emocional, especialmente na fase final de sua vida. Em 1938, seu filho Guilherme faleceu de tuberculose. Edgar também faleceu por tuberculose, em 1943. O próprio Monteiro Lobato faleceu em 1947, aos 66 anos, em decorrência de um AVC. A fase política e empresarial de Monteiro Lobato na década de 1930 foi marcada por um intenso ativismo que o levou diretamente ao confronto com o regime de Getúlio Vargas, resultando em acusações de subversão e em sua prisão. Após sua experiência nos Estados Unidos, como adido comercial, e a fundação de editoras no Brasil, Lobato se convenceu da necessidade de o país desenvolver suas riquezas naturais. Ele se tornou um fervoroso defensor da exploração do petróleo no Brasil por empresas brasileiras. Lobato investiu toda a sua energia e recursos financeiros, fundando empresas como a Companhia Petróleo Nacional. Ele liderou uma campanha popular contra a política governamental da época, que defendia o monopólio estatal e cedia direitos de pesquisa a grandes grupos internacionais. Lobato criticava duramente a inação e a ineficiência do governo provisório, e depois Estado Novo, de Getúlio Vargas, que ele via como conivente com os interesses estrangeiros na exploração mineral do país. As acusações de comunismo e subversão eram, na época do Estado Novo, regime ditatorial de 1937 a 1945, a principal ferramenta usada para silenciar críticos e opositores. Em sua luta pelo petróleo, Lobato publicou artigos e cartas, criticando abertamente o governo e o Supremo Tribunal Federal por decisões que ele considerava prejudiciais aos interesses nacionais e que favoreciam o capital estrangeiro. Em março de 1941, Monteiro Lobato foi preso. O motivo oficial foi a acusação de calúnia e injúria contra o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. Ele havia escrito cartas e publicações muito duras criticando a forma como o governo lidava com a questão do petróleo. Lobato foi condenado a 6 meses de prisão, cumpridos na Casa de Detenção de São Paulo. Sua prisão causou grande comoção e protestos na sociedade e na intelectualidade brasileira. Mesmo na prisão, ele continuou a receber apoio e a se corresponder com amigos e personalidades. O tema do racismo na obra de Monteiro Lobato é um ponto central e controverso no debate sobre seu legado. Embora ele seja inquestionavelmente um gigante da literatura brasileira, suas obras, especialmente as infantis, contêm linguagem e representações racistas que hoje são amplamente reconhecidas e criticadas. Nastácia é frequentemente descrita com traços físicos que reforçam estereótipos pejorativos associados à população negra. Embora fosse baseada numa figura real da vida de Lobato, sua representação literária usa termos que reforçam o preconceito da época. Na dinâmica do sítio, Nastácia ocupa a posição de subalternidade, sendo tratada por vezes como ingênua ou ignorante. Ela é frequentemente retratada como medrosa e supersticiosa, contrastando com a inteligência e forma sábia de se comunicar de Dona Benta. Na dinâmica do sítio, Nastácia ocupa a posição de subalternidade, sendo tratada por vezes como ingênua ou ignorante. Ela é frequentemente retratada como medrosa e supersticiosa, contrastando com a inteligência e a curiosidade da maioria dos personagens brancos. Em alguns trechos, a própria Emília, a boneca, usa termos e expressões de cunho pejorativo para se referir a Nastácia ou à sua aparência. Em textos de correspondência ou em obras menos conhecidas do grande público, Lobato expressou opiniões abertamente eugenistas e racistas, defendendo a tese do branqueamento da população e desvalorizando a população negra e indígena. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação recebeu uma denúncia contra o livro Caçadas de Pedrinho por seu conteúdo racista.
A denúncia levou a uma recomendação em 2011 do Ministério da Educação para que o livro fosse acompanhado de orientações pedagógicas para que o professor pudesse abordar criticamente o racismo presente na obra. O consenso atual entre educadores e críticos literários é que a obra de Lobato, apesar de sua importância histórica e literária inegável, deve ser lida e estudada com um olhar crítico e contextualizado, jamais ignorando os elementos racistas ali presentes. O objetivo é usar o texto não apenas como literatura, mas como uma ferramenta para discutir a história do racismo no Brasil. Lobato foi um dos membros da Sociedade Eugênica de São Paulo, um movimento intelectual ativo no Brasil no início do século XX. A eugenia era uma ciência pseudocientífica, hoje desacreditada e condenada, que buscava o aperfeiçoamento da raça humana por meio da seleção genética. No Brasil, essa ideia frequentemente se traduzia na defesa do branqueamento da população e na desvalorização de traços raciais de origem africana e indígena. Lobato mantinha uma rede de sociabilidade e correspondência com eugenistas proeminentes da época. Sua proximidade e afinidade com essas figuras confirmam seu alinhamento com essas ideias. Em cartas a amigos, Lobato lamentava a miscigenação brasileira, chegando a se referir à população parda como resíduo ou detrito biológico. Ele via a mistura racial como um obstáculo ao progresso nacional. Em correspondências durante sua estadia nos Estados Unidos na década de 1920, ele chegou a fazer elogios à segregação racial americana, vendo o ódio racial no país como uma força que criava a glória do eugenismo humano, por manter as raças separadas. A ideologia eugênica de Lobato se materializou de forma explícita em sua literatura adulta, sendo a obra O Presidente Negro ou O Choque das Raças, de 1926, o exemplo mais claro. O romance futurista, ambientado no ano de 2228, descreve uma eleição nos Estados Unidos onde uma mulher branca compete contra um candidato negro à presidência. A narrativa culmina em um plano eugenista da elite branca para esterilizar secretamente toda a população negra através de um produto de alisamento capilar, eliminando o que ele chamava de problema racial, e garantindo o domínio branco. Portanto, o racismo de Lobato não era um mero reflexo passivo da sociedade em que vivia, mas uma convicção ativa e ideológica que ele propagou em seus círculos de influência e expressou em suas obras mais polêmicas. Mesmo no contexto histórico em que vivia, Lobato atravessava qualquer compreensão que se possa ter sobre seus pensamentos, sendo considerado extremo até mesmo para sua época. Monteiro Lobato pode ser definido como um intelectual de seu tempo, um homem de gênio, visão empreendedora e fervor nacionalista, mas profundamente enraizado nos preconceitos ideológicos da elite brasileira do início do século XX. Sua obra é um patrimônio cultural indispensável que deve ser estudado nas escolas e na academia, não apenas pela sua excelência literária e seu pioneirismo editorial, mas também como um documento histórico fundamental para a compreensão das contradições raciais e sociais do Brasil, estudando as problemáticas e as desmitificando.